pode um homem comum, sem nenhuma inteligência fora do normal, mudar e influenciar o mundo, o futuro de muitas gerações? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. E hoje, domingo, falando de missões, nós vamos falar de um homem que eu espero que seja inspirador para você, como tem sido para mim. Nós vamos contar a história de um homem simples, que nem era assim superdotado e fez tanto por um povo, né? Dizem que ele fez mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Ele é simplesmente conhecido como o pai das missões modernas. E este é William Carey. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado. Se você não sabia da história de William Carey e aí você gostou, quiser mandar para alguém, fique à vontade, quiser comentar, quiser incluir alguma coisa sobre a vida dele que não vai ser mencionado aqui, fique à vontade. E também que você possa nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Quai. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Vamos falar dele? O William Carey foi missionário na Índia por 41 anos. Ele era britânico, nasceu em 1766 em Northampton, na Inglaterra. Era de uma família muito simples, né? O seu avô era professor e o seu pai sacristão na igreja anglicana, onde ele nasceu. Ele tinha um caráter dócil, um temperamento tranquilo, né? Manso e sempre viveu com muitas dificuldades, né? Muito comum para a época. E conforme ele foi crescendo, a gente vê Deus fazendo as coisas e o interesse dele, a perseverança dele aparecendo, trabalhando em conjunto com o chamado que Deus tinha para ele. Com 12 anos, ele adquiriu um vocabulário latino. E o que ele fez? Ele decorou todo o vocabulário latino, né? Se interessou tanto pelos estudos que decorou esse vocabulário. Aos 14 anos ele precisou trabalhar, né, pela situação da sua casa e ele se tornou aprendiz de sapateiro. E aí na loja que ele trabalhava, ele encontrou alguns livros, né, que lá na loja, na sapataria onde ele trabalhava, tinham alguns livros e ele começou a estudar. Através desses livros ele se interessou e começou a estudar grego, né? E a partir de então ele começou a ler a Bíblia de uma maneira mais minuciosa, né? Começou a examinar com cuidado as escrituras. Depois dos livros que ele começou a ler, né, lá onde ele trabalhava e a estudar o grego. Com 18 anos ele se converteu e aí ele pregou o primeiro sermão, olha só, com 18 anos ele se converteu e aí em seguida ele pregou o seu primeiro sermão. Ele saiu da igreja anglicana e foi para a igreja batista nessa fase, porque ele entendeu que o batismo por imersão tinha base bíblica e o batismo por aspersão ele não encontrou base bíblica para ele. Então ele resolveu deixar a igreja anglicana e fazer parte da igreja batista. E aí nessa fase lá dos 18 anos ele já lia diariamente a Bíblia em latim, grego e hebraico, com o intuito de aumentar o conhecimento dele nessas línguas. Então, como que ele aprendia uma nova língua? Ele lia a Bíblia naquela língua, né? Então, diariamente ele já lia nessas 3 línguas a Bíblia para aumentar o seu conhecimento nelas, né? Ele se casou aos 20 anos. Mais para frente a gente vai ver que ele teve alguns problemas com a esposa. No fim ele ficou viúvo, se casou de novo, ficou viúvo de novo e se casou 3ª vez. Então, ao total, ele se casou 3 vezes, sendo viúvo 2 vezes. Mas vamos adiante aqui na história do William. Depois que ele leu um livro chamado Viagens do Capitão Cook, Deus começou a lhe falar sobre o estado abjeto que os pagãos viviam sem Jesus, sem conhecer Jesus, sem o Evangelho. Ele começou a meditar nisso.
né? Povos que nunca tinham sido alcançados, povos que viviam uma vida assim completamente fora da palavra de Deus, em idolatria, em imoralidade e tudo mais que a gente sabe, simplesmente também porque nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então isso começou a preocupá-lo, ele começou a refletir sobre isso, né? Essas pessoas, esses países, essas nações, esses grupos étnicos que nunca conheceram a Jesus estão aí perdidos nas suas próprias crenças. Como que essas pessoas poderiam receber o evangelho, saber, né, conhecer a Jesus? Nessa época ele tinha uma tenda de sapateiro e ele tinha desenhado um mapa mundi, ele mesmo tinha desenhado. Então ele pregou lá na parede da sua sapataria e aí vira e mexe, ele estava ali consertando um sapato, parava e ficava ali meditando, olhando para o mapa mundi dele, ali sobre as informações que ele mesmo tinha colocado, que ele tinha descoberto, né, sabido sobre todas as nações. Ele tinha colocado a população exata de cada nação, a fauna, a flora de cada nação, como que era, né, as características dos indígenas de cada nação, tudo ele tinha ali as informações do seu mapa e ele trabalhava e ficava ali pensando, meditando na situação do mundo, né, fora ali do seu país, da Inglaterra. E ficava pensando de que forma aquelas pessoas poderiam ser evangelizadas, aquelas nações poderiam ouvir falar de Jesus, de que forma, que estratégia, né, Deus poderia dar para se chegar àqueles povos. E assim começou o chamado de Deus de um homem que Deus preparou para levar a Bíblia, a palavra de Deus, a milhões de hindus na Índia. Glória a Deus por isso. Então, antes de continuar, vamos só assim mostrar alguns obstáculos que William teve, né? O que aconteceu aqui em seguida? O primeiro obstáculo que ele teve foi a própria igreja. Quando ele levou isso para a igreja, essa necessidade, esse incômodo sério que ele tinha dentro de si, né, para que pessoas ouvissem falar do amor de Deus, ele foi severamente criticado. A igreja não aceitava, considerava até absurda a ideia de levar o evangelho aos pagãos. Olha só que loucura, quando a gente pensa nisso hoje, né? Que loucura! A igreja pensava dessa forma, a liderança da maioria das igrejas, inclusive a igreja do Carey, né? Uma vez, numa reunião, ele, jovem ainda, estava participando e falou sobre o dever dos crentes promulgar o evangelho às nações pagãs. E aí ele foi severamente repreendido. E aí um líder mandou ele sentar, falou: senta aí, porque quando Deus quiser pregar o evangelho para os pagãos, ele vai fazer isso sem a minha ajuda e sem a sua, sem a ajuda de ninguém. Olha só o absurdo. Só que ele não se deu por vencido. Ele tinha um chamado ardendo dentro dele. Deus o estava impelindo a essa obra, né? E aí, em maio de 1792, ele pregou o seu memorável sermão sobre Isaías 54, versículos 2 e 3. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. E aí nesse sermão ele enfatizou a importância de nós esperarmos grandes coisas de Deus, a necessidade de nós tentarmos fazer essas grandes coisas para Deus. E a necessidade de nós tentarmos, né, sermos usados, nos deixarmos sermos usados para Deus fazer essas grandes coisas. E aí o que aconteceu? As pessoas caíram em si, né? E ao ponto de chorar, de se sentirem culpadas, de terem negado até então o evangelho de Deus aos pagãos, aos povos distantes. Que demais, né? Foi através da pregação dele, Deus usou, o Espírito Santo usou a pregação dele para
impactar aquelas vidas, para que elas mudassem de vida, mudassem de atitude com relação a missões. E então, a partir dessa pregação de William Carey, foi organizada a primeira sociedade missionária das igrejas cristãs. Aleluia! Na Igreja Batista. Glória a Deus por isso. Sociedade missionária para a pregação do Evangelho aos confins da terra, entre os povos não alcançados, né? Aos nunca evangelizados. É verdade que existiram missionários antes de William Carey, mas nenhum deles havia igrejas, né? Associações unidas para sustentá-los. Então essa foi a primeira vez, né? A partir da pregação dele, do Carey, que a igreja, né, no caso a Igreja Batista, criou a primeira associação missionária, né, para organizar fundos, para manter, para sustentar, para apoiar os missionários. Mas aí o próprio Carey não foi de cara, né, para a missão, né, quando a sociedade foi criada. Né? A igreja local ali não queria enviá-lo, queria que ele ficasse, e também a gente vê o segundo grande obstáculo que ele teve, que foi a sua esposa. Né? Ela não tinha a menor vontade de deixar a Inglaterra, de deixar a sua pátria, né? A sua nação, com os filhos e se aventurar para um outro lugar, para a Índia, né? E o terceiro obstáculo também está ali junto, interligado, que seria a questão do governo, do comércio. Assim, o governo não tinha interesse, não permitia que missionários fossem para a Índia, por exemplo, né, que é para onde ele vai, para onde ele foi, porque o governo tinha o controle ali do comércio, tinha a população mais ou menos sob controle. Então, eles não sabiam que, por exemplo, uma evangelização, um avivamento, alguma coisa dessa poderia causar, as consequências que isso poderia causar na população, e que eles pudessem, porventura, perder o controle que eles tinham sobre aquele povo, que era muito numeroso. Então, assim, até esse obstáculo do próprio governo britânico ele teve. Então, a primeira vez que ele tentou ir, a esposa não quis ir junto, e ele disse que ele ia mesmo assim. Tem até uma frase interessante dele sobre isso, vamos ler? Se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos queridos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar para trás sem incorrer em culpa a minha alma. Então, esse era a medida que o chamado de Deus queimava nele, né? Ele estava disposto a ir sem a família, porque ele sabia que ele tinha que ir, né? Só que aí, por conta desses outros problemas com o governo, ele tentou ir sem documentação para a Índia, e aí por isso ele foi impedido de ir, teve que adiar a viagem. E aí quando a viagem conseguiu, né, quando ele conseguiu de novo um barco, um vapor para levar, então ele conseguiu levar a esposa, conseguiu convencê-la, né, a ir com os filhos junto. Então, quando ele de fato foi para a Índia, ela foi com ele. E aí, chegando lá, ele viu a necessidade que aquele povo tinha de ter uma Bíblia, né, na língua deles, né? Se aliás, são vários idiomas, não é um só não, né? Tinha o inglês, que era ali do governo que colonizava, né? Mas eles tinham muitos idiomas, vários idiomas ali. E aí, sem demora, ele se entregou à tarefa de traduzir a Bíblia para a língua deles, para as línguas deles, né? Começou com uma e aí foi indo. A rapidez com que ele aprendeu as línguas da Índia, que é surpreendente até para os maiores linguistas até hoje. Mas a vida de William Carey lá, principalmente no início, foi muito difícil. Como a gente falou semana passada, né, que a gente deve orar pelos missionários, que não é fácil, né? Estarem longe de casa, se sentirem muitas vezes, serem muitas vezes abandonados. Tem muita coisa em jogo, né? A saúde da família, a saúde dos filhos, e é isso que a gente viu aqui. A saúde da esposa dele foi se deteriorando, ela acabou enlouquecendo. Então, isso, aliado à sensação de abandono, chegou uma época que ele passou quase 2 anos sem receber uma única carta de alguém da Inglaterra. Muitos consideravam ele louco por estar ali naquela situação, com todas as dificuldades que ele estava vivendo, né? Às vezes falta de dinheiro para comida, né, para os filhos,
e tudo mais, são coisas que devem ser destacadas, né? Porque é assim muitas vezes a vida de um missionário no campo, né? E aí ele foi trabalhando, ele começou trabalhando de lavrador lá na Índia, né? E foi indo. Mas com o tempo, queridos, a obra de Deus foi sendo feita e ele foi ganhando influência no seu trabalho, por tudo que ele estava fazendo ali, né? No evangelismo, na tradução das Bíblias, no serviço que ele estava dando àquele povo, né? Ele foi galgando outras posições, né? Ele ficou ao todo 41 anos lá. Ele foi professor por mais de 30 anos de línguas orientais no Colégio Fort Williams, lá na Índia. Ele sabia mais de 30 línguas da Índia. Ele dirigiu a tradução da Bíblia em todas essas 30 línguas, né? Ele foi o responsável para que mais de 1/3 do mundo tivesse uma Bíblia no seu próprio idioma. Ele escreveu várias gramáticas das línguas orientais, das línguas indianas, né? Dicionários, até que ele se tornou tradutor oficial do governo, né? Tamanha o seu conhecimento, né? Tudo que ele fez, ele acabou se tornando tradutor oficial do governo, né? Ele também fundou 26 igrejas, 126 escolas com mais ou menos 10.000 alunos, tudo isso na Índia, gente. Em 1800, ele fez o primeiro batismo do primeiro hindu convertido ao Evangelho. Glória a Deus por isso. E todos os esforços de Carey inspiraram outras sociedades missionárias a nascerem, vendo tudo o que estava acontecendo lá na Índia através da vida dele. Como, por exemplo, a Associação Missionária de Londres, fundada em 1795, a Associação Missionária da Holanda, fundada em 1797, a Associação Missionária Americana, fundada em 1810, e a União Missionária Batista Norte-Americana, fundada em 1814, todas influenciadas, inspiradas pelo que fez William Carey. Além disso, queridos, ele é responsável por um grande feito na Índia. Foi graças a ele, a influência dele, claro, ao Espírito Santo, né, agindo na vida de William Carey, que o governo colocou fim ao costume que os hindus tinham de que a viúva tinha que ser queimada junto com seu marido quando ele morria. O marido morreu, a viúva estava ali e ela não podia mais prosseguir a sua vida. Ela tinha que ser queimada junto com o marido, que eles cremam os corpos, né, dos mortos, e a viúva tinha que ser queimada junto. A viúva era queimada viva. E aí, graças à influência de William Carey, esse costume foi proibido, né? Pela lei, não se pode mais fazer esse tipo de coisa na Índia. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente fica se pensando, né? Uau, ele tinha um dom, uma coisa extraordinária, né? Para fazer tanta coisa, para aprender tanta coisa, para ensinar, para produzir tanto material, né? Mas o que a gente vê de mais assim pungente na vida dele não era inteligência fora do comum, mas perseverança, terminar o que começou, né? Uma pessoa com foco, como diz hoje, né? E para isso, eu queria ler um trecho que é uma carta que ele escreve a um amigo pedindo desculpas pela demora em ter respondido a carta, e ele narra um dia dele. Vamos ler? Levantei-me hoje às 6, li um capítulo da Bíblia hebraica, passei o resto do tempo até às 7 em oração. Então assisti ao culto doméstico em Bengali, com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco em persa com um munshi que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em hindustani. Logo depois de comer, sentei-me com um pandit que me esperava para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayana. Trabalhamos até às 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até quase às 2 horas. Ao voltar para casa, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para o jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo Pandit, chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisso fiquei ocupado até às 6.
Depois das 6, assentei-me com um pandit de Telinga para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão e preguei em inglês às 7h30. Cerca de 40 pessoas assistiram ao culto, entre os quais um juiz. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 9 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 11 e agora estou escrevendo esta carta. Depois, encerrei o dia com oração. Não há dia em que disponha de mais tempo do que isto, mas o programa varia. Glória a Deus, demais, né? Que homem, que perseverança, que trabalho. Uma pessoa que não tinha nenhuma preguiça de trabalhar. Com o passar da idade, né, ele foi ficando adoentado e faleceu aos 73 anos, em 9 de junho de 1834. Dizem que uma das características mais marcantes dele, além da perseverança, era a humildade. Lindo demais, né? E para encerrar, vou ler só mais um trechinho de um livro sobre a biografia dele. Quando William Carey chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras à meia haste em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. Glória a Deus! Que história inspiradora, não é verdade? O homem que Deus usou para que influenciasse milhares e milhões de pessoas, né? Através dele, as sociedades missionárias foram fundadas, né? Através dele, missionários foram impelidos a sair mundo afora, evangelizando as nações. Através dele se deixar ser usado por Deus. Hoje, nós temos aqui, nós conhecemos o Senhor, conhecemos o Evangelho, né? Recebemos a graça de Deus, nos sujeitamos ao Senhor, né? E temos tantos recursos, tantas coisas a nosso favor, né? Convenções, sociedades missionárias, igrejas, estrutura, para que outras pessoas ainda continuem ouvindo, né? Que a mensagem continue sendo levada aos confins da terra, para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor, como um dia chegou até nós, chegou até a nossa terra, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de William Carey. Eu espero que a vida dele nos inspire, que Deus use, né, a vida dele para nos inspirar a fazer também pelo Senhor, a atender o chamado que Deus tem para nós. Também espero que você tenha um dia muito, muito abençoado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.